Você certamente já ouviu falar desse lugar, e também deve conhecer certa piadinha sobre ele. Ah, é aquela região formada por três cidades que começam com B: Beraba, Berlândia e a... Mas você sabe exatamente o que é o Triângulo Mineiro? É uma região metropolitana? É uma subdivisão do estado de Minas Gerais? Quais cidades que formam o Triângulo Mineiro? Quantas pessoas moram lá? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer tudo sobre uma região que já passou por 3 estados e quase virou seu próprio estado, o Triângulo Mineiro. Esse vídeo tem o apoio da Vem Viver de Viajar. Você conhece o universo das milhas e pontos? Sabe diferenciar milha de ponto, aliás? Sabe o que é milha, o que é ponto, como juntar, como extrair o melhor desse mundo? Olha, o pessoal da Vem Viver de Viajar é completamente fera nesse assunto. Eles dão as estratégias perfeitas para você viajar, conhecer o Brasil, conhecer o mundo, gastando o pouco mínimo possível. Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer os serviços deles, que eu uso e gosto bastante. Passa lá. O Triângulo Mineiro é uma região de Minas Gerais. É tipo o nariz de Minas, aquele prolongamento que sai do centro do estado, vai caminhando e chega até a divisa com o Mato Grosso do Sul. E pode ser óbvio dizer que o Triângulo Mineiro é de Minas Gerais, mas é que por muito tempo isso não foi verdade. Entre 1720 e 1748, o Triângulo pertencia a São Paulo, e entre 1748 a 1816 era parte de Goiás. Além dessa variação entre São Paulo, Goiás e Minas Gerais, o Triângulo foi por muito tempo alvo de uma mobilização para que ele próprio virasse um estado. Isso vem de lá de antes, vem lá do passado. Em 1890, quando o Brasil foi escrever a sua primeira Constituição Republicana, houve uma mobilização para a criação do estado do Paranaíba, que pegaria o que é o atual Triângulo e também trechos de Goiás e do atual Mato Grosso do Sul, ali formando um estado com aquela localidade. As ideias separatistas, porém, duraram por muito tempo. Durante a Era Vargas, houve novamente mobilização forte para separar o Triângulo de Minas Gerais. E até relativamente faz pouco tempo, durante a Constituinte de 88, por bem pouco mesmo, o Triângulo não se tornou um novo estado do Brasil. A ideia da criação do Triângulo foi levada para o plenário da Constituinte, mas acabou derrotada. Eu conto essa história direitinho da criação do Triângulo e outros estados que puderam surgir, que poderiam ter surgido na Constituinte, em outro vídeo que está aqui em cima. Vamos então agora falar da expressão triângulo, que é um nome diferente, né? Seria o único caso no Brasil de um estado ou município batizado em referência a uma forma geométrica. A expressão triângulo para se referir àquela localidade tem autor conhecido. Foi um médico francês chamado Degenette, que era radicado que morava em Uberaba. Ele criou essa expressão dentro de uma campanha separatista, isso mesmo, mais uma campanha para separar o triângulo e virar o próprio estado. E só um registro rapidinho. Triângulo pode ser um nome diferente e tal, mas é muito melhor do que o antigo nome da região, que era Sertão da Farinha Podre. Vamos então entender o motivo do nome triângulo. Sim, é claro que deriva da forma geométrica lá, da forma dos 3 lados. Mas agora que a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Porque embora esteja muito claro onde o triângulo começa, não há uma definição única de onde ele acaba. Vamos ver isso no mapa. O pontinho extremo do nariz de Minas, a tríplice fronteira entre Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul, é o começo do triângulo. E dali saem os 2 lados do triângulo, que são 2 rios, o Grande, que faz o lado sul, e o Paranaíba, que pega o oeste e depois o norte. Até aí tudo bem, mas onde acaba esse triângulo? Até onde ele vai? Uma hipótese é que esse fim seja o rio Araguari, e aí a gente teria mesmo uma carinha de triângulo. Curiosamente, a própria cidade de Araguari ficaria do lado de fora. Uma coisa que dificulta o estabelecimento do que é o triângulo é o fato dele não estar formalizado em uma região metropolitana ou mesmo nas regiões intermediárias e imediatas do IBGE. Hoje em dia, quando esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2023, o governo de Minas Gerais define o triângulo como uma região de planejamento. O governo divide todo o mapa de Minas em regiões de planejamento, em 10 regiões, e o triângulo é uma delas. Vamos ver no mapa. Vocês veem aí o estado dividido nas 10 regiões, e o triângulo é a região número 4. Como a gente falou aqui, é o extremo oeste de Minas Gerais, fazendo divisa com os estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. A região de planejamento do triângulo contém 35 municípios. Vamos ver quais são eles. Tá aí a relação de municípios. No total, essas cidades somam 1.700.858 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE para 2021. O mais populoso deles é a cidade mais famosa do Triângulo, Uberlândia, que tem 706 mil moradores. E existem 5 cidades do Triângulo com menos de 5 mil moradores. A menorzinha de todas é Água Comprida, que tem 1.986 habitantes. Outra cidade do Triângulo que tem menos de 5 mil moradores é Cachoeira Dourada.
Mas o que mais chama atenção no caso de Cachoeira Dourada nem é o número de habitantes, e sim o fato de Cachoeira Dourada fazer divisa com uma cidade de Goiás que se chama Cachoeira Dourada. Tipo, é exatamente isso, duas cidades com o mesmo nome, uma de frente para a outra. E assim, é o mesmo nome mesmo, idêntico. Não tem nem um diferencial, tipo um Cachoeira Dourada de Minas, Cachoeira Dourada de Goiás. Não, é um nome igualzinho mesmo. Mas vamos voltar a falar da indefinição do que é exatamente o Triângulo Mineiro. Só antes peço para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, peço também para quem não é inscrito que se inscreva no canal. E dou um toque, nós temos o clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Fez isso? Vamos continuar. Eu falei há pouco que o governo de Minas define o Triângulo como uma região que tem 35 municípios e 1.700.000 habitantes. Mas tem uma outra divisão feita também pelo próprio governo de Minas que divide o Triângulo em dois e joga o fim do Triângulo bem mais para frente. Vamos conferir. Esse é o mapa que divide Minas Gerais em outro aspecto, nos territórios de desenvolvimento. Eles são 17, mais do que os 10 que a gente viu há pouco. Nessa divisão existe o Triângulo Norte e o Triângulo Sul. E notem que o fim do triângulo ficou mais para frente. Vamos comparar esse mapa com o outro que a gente viu antes. A diferença é que na divisão por regiões de planejamento existe a região do Alto Paranaíba, que aqui nos territórios de desenvolvimento é incorporada pelos dois triângulos, o Norte e o Sul. Assim, nessa divisão a gente tem as duas grandes cidades do triângulo separadas. Uberlândia está no Triângulo Norte e Uberaba no Triângulo Sul. O Triângulo é hoje uma das regiões mais prósperas de Minas Gerais e até mesmo do Brasil como um todo. Uberlândia tem o segundo maior população de Minas Gerais e também o segundo maior PIB do estado. Uberlândia hoje faz parte de um eixo de desenvolvimento do Brasil Central, junto com outras cidades de peso. Se você vai de Goiânia, em Goiás, a Ribeirão Preto em São Paulo, passando por Uberlândia, é quase que uma linha reta. Uma coisa interessante que tem acontecido com Uberlândia nos últimos anos é o fato de Uberlândia ter se tornado um palco de shows de grande peso. E eu estou falando de nomes relevantes mesmo, nomes famosos do mundo inteiro, como a banda Kiss, o Backstreet Boys, o Offspring e tantos outros. E a realização dos shows tem a ver com tudo que eu estou falando agora há pouco. Dinheiro, bons recursos e localização central. E é interessante, né, a gente fala de Uberlândia no superlativo, uma cidade grande, importante, e por aí vai, porque lá no passado, antigamente, Uberlândia era conhecida como Uberabinha, isso mesmo, ou para ser mais exato, São Pedro do Uberabinha. Lá nos anos 20, enquanto Uberaba tinha 20 mil habitantes, Uberlândia, ou Uberabinha, não tinha nem 7 mil. Uberlândia ultrapassou Uberaba lá nos anos 60 e hoje em dia tem mais do que o dobro de habitantes. A gente falou muito aqui sobre a criação do Estado do Triângulo, o que, como vimos, não aconteceu. Mas apesar disso não ter ocorrido, o Triângulo tem seu próprio gentílico. Quem é do Triângulo é triangulino. E o gentílico ele é parte da identidade, né, de um lugar, de uma cidade, de um estado, de um país, ou por aí vai. A gente tem um vídeo aqui do canal em que a gente fala sobre os gentílicos do Brasil, conta a história, como são definidos, como é que são criados os gentílicos. E também destacamos uma coisa, por que tanto gentílico aqui no Brasil? Porque a maioria deles termina com "ense" no final. O vídeo está aqui do lado, passa aqui para conferir. Valeu!